O pacificador, e agora eu quero que você preste muita atenção, irmão. O pacificador, ele sabe a hora de se afastar. O pacificador, ele sabe a hora de encerrar ciclos. Já viu aquela pessoa que assim, ele está no conflito com alguém, e aí ele fala, eu não vou arredar o meu pé. Fulano vai ter que me engolir. Eu vou até o final. A bateria está tocando, Joe? Que mistério é? Então o pacificador, ele sabe a hora de falar, não, é a hora de eu me afastar. Porque nem sempre ser pacificador é você ficar ali tentando se entender. Às vezes tem hora que você tem que dar um ponto final. Olha, tudo bem, nós não vamos chegar num acordo, então você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Eu poderia aqui dar 2 exemplos para os irmãos. O primeiro, vamos lá comigo, irmãos. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós estamos falando de saber a hora de se afastar. Saber a hora de encerrar ciclos. Gênesis 13, versículo 7 diz assim: e houve contenda, houve contenda, memoriza essa palavra, entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Aqui, irmão, Abraão fez o papel de pacificador. Eles estavam tendo contenda, um conflito. E Abraão, como que ele vai resolver a situação? Ele chegou à conclusão que não tinha como eles chegarem em uma conciliação andando juntos. Então era hora deles se apartarem. Era hora deles encerrarem um ciclo, porque Ló andou com Abraão desde quando Abraão saiu lá da sua terra. E agora Abraão falou: Ló, é hora da gente encerrar esse ciclo, para que a gente mantenha a paz. E é interessante, irmãos, que eles se separaram, mas Abraão não virou inimigo de Ló. Muito pelo contrário. Mais à frente nós vamos ler que Ló se envolveu lá numa encrenca, e Abraão foi lá ajudar Ló, porque eles continuaram sendo amigos, familiares, mas eles apenas se apartaram. Às vezes acontece isso nas nossas vidas. Às vezes, para que a gente mantenha a paz, nós temos que nos afastar de alguém, de algum ambiente, de alguma situação, de algum relacionamento. Não quer dizer que eu virei inimigo daquela pessoa, não. Quer dizer apenas que, para que eu mantivesse a paz, teve que se afastar. Vamos ler também, irmãos, livro de Atos, capítulo 15. Atos 15. Versículo 36. Atos 15, versículo 36, diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemo-nos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Agora presta atenção. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então perceba, o apóstolo Paulo teve um desentendimento com o apóstolo Barnabé. Os dois eram apóstolos, os dois eram homens de Deus, mas eles tiveram uma divergência de opinião. Olha, vamos levar Marcos conosco na viagem missionária? Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo não queria. Não vamos levar não. E Barnabé: não, mas eu quero levar. Aí Paulo: não, mas nós não vamos levar. Então aí eles chegaram no acordo. Então, já que a gente não quer levar, já que eu quero levar e você não quer, então você vai para um lado, eu vou para o outro. E assim foi. Mas eles viraram inimigos? Não. Barnabé e Paulo continuaram sendo homens de Deus. E Paulo não teve inimizade com Marcos. Muito pelo contrário. Lá na segunda epístola a Timóteo, quando Paulo estava velhinho já,
Ele vai dizer: olha, traga para mim Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Paulo não ficou com birra de Marcos, eles apenas tiveram desentendimento. E aí eles se apartaram. Agora deixa eu aplicar. Isso daqui, irmão, se aplica a todas as áreas das nossas vidas. Às vezes, para que a gente mantenha a paz, nós temos que saber a hora de encerrar relacionamentos. Eu não estou falando de casamento aqui não, tá? Que tem alguns que já vai pegar aqui. O casamento, irmão, vai até o fim, irmão. A não ser que for alguma coisa aí que está previsto na palavra. Senão alguém já fala, tá vendo? O pastor falou que tem que encerrar ciclo. Então, daqui a pouco está que nem a Gretchen aí, com um monte de casamento, né, irmão? Vamos repreender. Não, então presta atenção. Relacionamento que eu falo aqui, às vezes o namoro, às vezes no namoro já fica brigando. Não, irmão. Se no namoro já está brigando, quando casar, não vai melhorar, vai piorar, piora um pouco. Então, saiba a hora de encerrar um ciclo. Porque se no namoro vocês já não estão tendo paz, Gustavo, não estou falando isso para você, não sei se você está namorando, às vezes está, às vezes não está, né? No namoro já não está tendo paz, quando casar, irmão, aí vai ficar mais difícil ainda. Porque no namoro, quando briga, ela vai para casa da mãe dela, e vai para casa da família dele. No casamento, não, vai ter que ficar juntos os dois, vai ter que dormir lá na mesma cama, irmão. Eu e a ela, quando a gente casou, a gente fez um voto. O voto nosso foi o seguinte: se você quiser, os casais novos, aí faz esse voto também. Vocês que vão casar aí, Tiago, Cáleta, Ellen. Nós fez um voto. Nós nunca vamos dormir separados. A gente pode brigar, o pau pode torar, nós não vamos dormir separados. Dorme bravo, mas não dorme separado. 15 anos de casado, até hoje nunca dormimos separados, irmão. 15 anos. Então, se no namoro já está brigando muito, encerra o ciclo. Relacionamentos, às vezes amizade. Às vezes a pessoa ela quer manter uma amizade com alguém que tem uma mente totalmente oposta da dela, e fica brigando, fica tendo desentendimento. Se afasta. Quando eu falo aqui de saber encerrar ciclos, estou falando de projetos. Às vezes a pessoa está andando com alguém, realizando um projeto, e não há acordo. Saiba encerrar o ciclo. Saiba encerrar. Ambientes. Quantas pessoas que às vezes frequentam um ambiente que só faz mal para ela. Num ambiente conflituoso, que só há desentendimento. Aí a pessoa, mas eu não vou sair daqui. Não, irmão, saiba a hora certa de se afastar de ambientes. Irmão, uma coisa que nós precisamos aprender é saber encerrar ciclos. Porque quando eu quero ficar em um ambiente que Deus já não me quer mais, eu vou causar conflito. Eu vou estar em conflitos. Então nós precisamos saber encerrar ciclos e iniciar outros. Porque quem não sabe encerrar ciclos, não experimenta o extraordinário. Quando você não sabe colocar um ponto final, seja em um projeto, seja no relacionamento, seja numa amizade, seja em um ambiente, quando eu não sei colocar um ponto final, eu vou sempre ficar dando murro em ponto de faca. Eu vou sempre ficar dando voltas no deserto. Então saiba a hora de encerrar ciclos. E eu sei que às vezes não é fácil, mas às vezes, para que nós tenhamos paz, nós temos que saber isso. O pacificador, ele sabe a hora certa de se afastar e de encerrar ciclos.